Boa noite, nós estamos aqui em mais um encontro do Projeto Asas. Eu sou Roseni Flávia, em parceria com a Maria Angélica Fonseca Soares. Nós estamos aqui hoje para conhecer o movimento do Guerreiros do Coração. Mas antes eu vou falar um pouco para vocês sobre o Projeto Asas, que se chama Atividades Sistêmicas Abertas. O projeto Asas, ele tem como objetivo expandir, né, o conhecimento e fazer trocas sobre a diversidade do movimento sistêmico, porque nós enxergamos o indivíduo, não, ele não está sozinho, ele está junto com o seu sistema. Então, nosso objetivo é sempre a troca de informações, de tudo o que acontece dentro desse campo de cura, né? De cura das nossas feridas, de promoção e apropriação da nossa força, da nossa coragem, da nossa possibilidade de realização. E aí nós conhecemos o movimento do Guerreiros do Coração. Então, eu vou dizer para vocês como que eu cheguei até o movimento do Guerreiros, né? Há mais ou menos um ano, eu encontrei esse livro que se chama Sob a Sombra de Saturno, A Ferida e a Cura dos Homens, de James Hollins. Esse é um livro da década de 90 e ele é um terapeuta, e ele descreve nesse livro, né, discorre sobre os 8 segredos que os homens carregam, né, em termos das suas feridas e das dificuldades que eles têm entre eles mesmos, né, de não confiança, de medo, enfim. E aí eu achei muito divino, porque o processo de cura que ele sugere é justamente você estar encontrando esses homens numa roda de confiança, de coragem, fazendo rituais de passagem e empoderamento. E eu, quando eu li, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa, eu gostaria muito que eu pudesse conhecer algum movimento, algum local que fizesse isso. E de repente chegou para mim, não sei como, não me lembro, Guerreiros do Coração. Quando eu olhei aquele logo, me bateu no coração. Eu falei, nossa, é isso. E aí as coisas, né, na sincronicidade vão acontecendo e eu acabei compartilhando com a Maria Angélica a possibilidade de convidar os guerreiros para virem se apresentar aqui no Projeto Asas. Ela achou a ideia maravilhosa e aí eu acabei sabendo que uma consteladora da nossa turma é a Camila, que é filha do Fausto, que também é um facilitador, amigo da minha família de muitos anos atrás, então acabamos todos em família, né, Maria Angélica? Sim, total. É, posso me apresentar, falar também alguma coisa que eu estou sentindo aqui, né? Meu nome é Angélica, né? Maria Angélica, mas pode me chamar só de Angélica. Ou meu apelido é Jeca, pode chamar de Jeca também, sem problema. E a gente vem com esse projeto, né? Já faz algum tempo e assim, como que eu estou em Campinas, né? Só para dizer onde eu estou, porque o Fausto está com essa proposta também, né? Da gente falar, eu estou aqui em Campinas e eu, assim, o trabalho com os homens sempre foi uma busca muito grande para mim, assim, como profissional, especialmente pelo fato de eu ter trabalhado também com mulheres que sofriam violência de gênero, violência doméstica, então é um interesse muito grande. E no meu trabalho, na época que eu trabalhava ali na prefeitura, os homens, a gente conversava com os homens, e os homens compareciam muitas vezes, alguns homens, né, que a gente conseguia conversar e era muito bom. Então, eu também, nessa época, conheci um trabalho com os homens, que no caso eram homens que tinham
cometido atos, né, de violência com as esposas, com as mulheres, e existia um trabalho. A gente chegou a conhecer um rapaz que fazia um trabalho, acho que era no Rio de Janeiro, que ele trabalhava especificamente com os homens, um grupo de homens, né? E a gente fazia muitos grupos de mulheres, mas era muito importante também o grupo dos homens. Então, nessa época eu conheci. Depois veio vindo, assim, algumas pessoas que eram alunos nossos de constelação, na formação, participavam dos grupos dos Guerreiros do Coração, né? Então, também eu tinha essa referência. E depois a Camila, um bom tempo atrás, me contou que o pai estava super envolvido, que é o Fausto, né? E aí eu fiquei muito mais interessada e muito mais entusiasmada com a ideia de ter esses homens aqui conversando sobre esse trabalho, sobre esse caminho, né? Então, para nós, no Projeto Asas, é muito importante ter os homens com a gente e esses guerreiros, né, do coração. São guerreiros do coração, ou seja, são guerreiros de coração aberto, né, para poder trocar, para poder falar. Então, muito obrigada pela presença e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada. Então, eu convido o Fausto França para poder conduzir esse encontro e gratidão por vocês terem aceitado o nosso convite. Fausto, com você. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse encontro. A Flávia e o Peri, marido dela, a gente se conheceu há muito tempo, né? Depois nossas vidas nos levaram para outro, para cada um para um lado, e minha filha reconectou a gente novamente. Né? E a responsável por eu entrar no Guerreiros foi minha filha, que ela que me indicou, e ela já estava num caminho de transformação. Hoje ela é minha guru e ela está nesse caminho de transformação, graças ao apoio muito grande que ela teve da Maria Angélica e da Flávia. Então, é muito gostoso estar aqui. Né? Aqui também a gente estendeu o convite para outros guerreiros do coração. Então, o Wagner, o Natal, o Marcelo, o Marcos e o Antônio Agenor depois vão poder expressar, né, que eles sentem. É para estar aqui com a gente o Luiz Jacques Saldanha, que é um dos guerreiros mais antigos que tem lá, é um dos facilitadores também mais antigos, ele está há quase 30 anos lá no Guerreiros, ele vive em Florianópolis e a gente está tentando contato com ele, não sei o que teve, algum problema para entrar. Eu vi que apareceu uma tentativa de uma mensagem aqui na tela dele, eu não sei se é aí pelo gerenciador do sistema dá para saber se ele está tentando entrar. Mas, enfim, a gente vai começando. Então, o Guerreiro do Coração é um movimento de homens que teve início em 90, por volta de 93, 1993, quando o Mauro Posati, um médico psiquiatra que trabalhava com medicinas públicas, acho que o Jacques está entrando aí agora. Boa noite, Jacques. Boa Boa noite. noite, Jacques.
Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Jacques, a gente começou um bate-papo aqui antes, e eu exatamente agora iria começar a falar sobre o guerreiro, mas eu peço que a Flávia faça um pequeno resumo aí do que ela passou para a gente, do Asas, e aí sim, acho que você pode entrar nessa barca. Está sem som, Flávia. Bem-vindo, Jacques. Boa É, noite. gratidão por vocês terem aceitado o nosso convite. O projeto Asas é um projeto que tem 3 anos e o nosso objetivo é acolher a diversidade dentro do movimento sistêmico, principalmente no processo de cura e empoderamento das pessoas. E aí a gente sabe, né, que existe um movimento grande entre as mulheres nesse processo, mas por alegria, através de um livro que se chama Sob a Sombra de Saturno, a Ferida e a Cura dos Homens, que eu comecei a ler há um ano, que eu cheguei aos guerreiros, né? Esse é um livro de 1990, da década de 90, e eu cheguei aos guerreiros, porque quando eu li esse livro, eu falei, nossa, eu gostaria muito de conhecer algo que trabalhasse com os homens, que fosse uma união dos homens, mas uma união saudável, né? E aí pela sincronicidade, né? Eu acabei encontrando o logo dos guerreiros, não sei aonde que eu vi, e fiquei encantada, fui procurando, 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 e acabei encontrando o Fausto, que é aí um amigo antigo da minha família, e a gente combinou, né, de vocês poderem apresentar aqui para o Projeto Asas esse lindo movimento que tem mais de 30 anos. Então, gostaria que você apresentasse para nós. Agradecemos também, e para nós é muito importante que as mulheres conheçam esse trabalho, por vários aspectos. Sem dúvida que nós, homens, somos muito conectados com o feminino através da nossa mãe, e temos muitos de nós uma deficiência muito forte na nossa conexão com o masculino, que é o nosso pai. Claro, eu sei que hoje está existindo um movimento bem diferente do que foi, por exemplo, no meu tempo, né, na minha geração, aonde os pais, os avós, eles eram, sob certo aspecto, muito distante, né, dos netos e dos filhos. Então, existia sempre uma carência. E esse processo, isso não é uma coisa que surgiu agora, nem aqui entre nós. Isso aí já há algum tempo, talvez até desde o livro Mil Faces do Herói, né, do Campbell, começou a existir muito essa preocupação e surgiu nos Estados Unidos, tiveram muitos movimentos de homens assim que procuravam de alguma forma reconhecer que existia um espaço de pertencimento aos homens também, né? As mulheres, eu sempre coloco, as mulheres têm um momento assim que é um momento definitivo, fisiológico, que é a menarca. No momento em que a menina tem a menarca, ou seja, o momento em que ela entra no ciclo da menstruação, ela muda a condição dela. Mesmo que depois ela possa continuar de alguma forma psicologicamente infantilizada, mas ela fez uma passagem. Ela nunca mais vai ser menina, agora ela é uma mulher. E é uma mulher com características assim que eu considero particularmente muito importantes, que pertencem às mulheres, que são aspectos, por exemplo, de entrar em contato com a dor, entrar em contato com o sangue. Todos os meses há um processo de morte, todos os meses há um processo de renascimento. E isso, inclusive, leva, mesmo que a mulher não seja a mãe, mas leva a uma condição pessoal interna de que ela é a geradora da vida no planeta, né? Então, nós, os homens, não temos, assim, fisiologicamente, nenhuma característica que nos coloque num momento de passagem. Por isso que muitas tradições, é muito comum a gente ver muito, se falar muito no rito de passagem dos meninos.
E muito pouco se fala no rito de passagem das meninas, não precisa, pois as meninas têm a menarca, né? E nesse momento da menarca, existe normalmente, não estou dizendo que seja a totalidade, mas sempre existe uma situação onde alguém que é mais velho, uma mulher mais velha, de alguma forma fala para aquela menina que aquilo é normal, que aquilo existe essa ou aquela condição, que se ela está passando por uma condição física, existe esse ou aquela alternativa. Então, nesse momento, aquela menina que fez essa passagem fisiológica, ela também reconhece que ela foi incluída, que ela está num processo de pertencimento ao mundo das mulheres. E sem dúvida que eu sempre falo que esse é um momento assim do nascimento da empatia fisiológica das mulheres, né? Então, nesse momento, as mulheres começam a se reconhecer. Elas começam a, de alguma forma, saber que existe uma dor pessoal, mas que não é uma dor individual, é uma dor das mulheres e que elas, de alguma forma, se apoiam, se encontram, se falam, mesmo que nas tradições aqui, principalmente na nossa realidade brasileira, tem existido muito assim, de que ela não podia tomar banho, ela estava naqueles dias, ela estava doente, existia todo um mito em torno desse aspecto, né? Que podia criar uma situação assim social, principalmente para os homens, que já que as mulheres falavam aquilo, então, de alguma forma, aquilo era uma coisa estranha. Aquilo não era uma coisa, entre aspas, natural, porque ela é colocada como se ela estivesse numa situação excepcional. Claro que tem muitas tradições que consideram esse um momento sagrado da mulher, né? Um momento em que a mulher tem todo Existem tradições onde a mulher trabalha muito a questão do sangue em relação à natureza, ela planta aquele sangue em algum lugar. Então, isso no mundo moderno desapareceu, né? Então, o que que acontece? Essa é uma diferença que muitas vezes as mulheres não sabem. Quando eu estou falando das mulheres, estou falando das nossas mães, que elas não sabem que a gente não sabe sobre isso. E elas não sabem que isso não existe no mundo dos homens. Então, sob certo aspecto, eu fui criado num tempo onde, assim, aos meninos, aos jovens, aos homens, não era permitido, por exemplo, determinados lugares. Sempre a mãe, ou a empregada, ou a babá, não importa, mas sempre uma mulher, até a professora, a crecheira, etc. Sempre ela fazia alguma coisa pelos meninos. Então, parecia que os meninos não tinham competência, que os meninos não tinham possibilidade de, inclusive, fazer a gestão do seu próprio processo de limpeza, de ele mesmo poder, inclusive, saber cozinhar, poder se ter a sua própria autossuficiência em termos de alimentação. Então, sob certo aspecto, nós fomos criados de alguma maneira, muito infantilizados. Nós fomos colocados sempre numa posição de muita dependência da mulher. Socialmente se diz que a mulher é que depende do homem, porque ficou aquele mito de que o homem é que provê, que o homem é que traz o dinheiro para casa. Então parecia que a mulher só poderia sobreviver se o homem trouxesse o dinheiro, a casa, etc., para casa. Mas, sob certo aspecto, de uma maneira assim mais calada, de uma maneira mais silenciosa, os homens é que ficaram muito dependentes das mulheres. Então, e isso não é uma coisa sabida, isso não é uma coisa falada, isso não é uma coisa comentada. Então, por que que eu estou dizendo tudo isso, fazendo esse introito, com essa contextualização aqui? Então, eu quero trazer uma imagem que normalmente os homens, num determinado momento da sua vida, eles se sentem muito perdidos. Eles não conseguem assim saber, porque, inclusive, existia das próprias mulheres, das mães, que homem não chora, que homem tem que ser forte, que o homem tem que ser assim mais exteriorizado. E fisicamente a gente tem inclusive o sexo exterior, né? Então a gente tem mais força física, a gente tem mais musculatura, a gente tem mais pelos. Então externamente parece que o homem é muito poderoso, né? Mas só que se esquecia que o externo não traz uma substância, uma consistência por interno. Então, é esse interno que eu acho que gerou o grande problema
até da criação do patriarcado, né? Já que os homens, sob certo aspecto, não podiam compartilhar os seus sentimentos, não podiam, inclusive, exteriorizar até os aspectos da sua energia feminina, que muitas vezes a gente mistura energia feminina com mulher, energia masculina com homem, mas as energias existem nos dois, até hormônios. Os homens têm hormônio a testosterona, que é o hormônio feminino, e as mulheres têm a testosterona, que é um hormônio masculinizante. Mas só que isso não era reconhecido, mesmo com a existência do Tao, onde mostrava ali o Yin e o Yang, e o Tao no meio, o caminho, né? Mostrando que existia uma convergência e que existia, inclusive, uma sincronicidade dos dois aspectos, tanto que existe no preto uma bolinha branca, existe no branco uma bolinha preta. Isso tudo nós podemos até com uma simbologia dos hormônios, né? Então, o que que aconteceu? Os homens foram ficando muito mais para fora do mundo, para fora, não só para fora fisicamente, no mundo exterior à casa, mas também ficaram muito só do exterior. Então, o interior ficou muito pouco reconhecido, tanto que todas as manifestações interiores, sejam emoções, sentimentos, sempre foram, sob certo aspecto, reprimidos. A gente não poderia manifestar o seu aspecto artístico, tanto que até hoje, por exemplo, se um homem cozinha, ele não é um cozinheiro, ele é um chefe de cozinha. Então, isso assim já mostra que ele não está ali fazendo um processo de transformação, de alquimia, para buscar a sua própria sobrevivência, que ele tem competência para isso. Não. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele então faz como se fosse um expert, como se fizesse assim um processo muito evolutivo diferente das mulheres. É claro que isso não está assim tão forte hoje em dia, né? Sem dúvida. Hoje a mistura está muito maior, mas ainda é água e vinho. Então, o que que aconteceu? Esse médico lá de Porto Alegre, que era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área da medicina, ele começou a trabalhar e ele já vinha pessoalmente com várias indagações pessoais, né? E tem um psicólogo americano chamado Sankin, que ele tem uma expressão assim que para nós é muito forte e que ele defendia muito, que os homens tinham que criar grupos de cumplicidade. Ou seja, já que os homens não têm essa naturalidade de expressar os seus sentimentos de uma maneira assim mais espontânea como as mulheres, a gente vê que as mulheres falam de si de uma forma muito mais natural, muito mais espontânea. Os homens, então, já que tinham essa dificuldade, até socialmente, culturalmente, então que a gente criasse grupos de cumplicidade, onde os homens pudesse, então, de uma maneira protegida, olha a palavra que eu estou usando, de uma maneira protegida, pudesse expressar os seus sentimentos. E isso é muito forte, porque se o homem começasse a mostrar a sua fragilidade, isso não seria visto como fragilidade, isso seria visto como fraqueza. E se eu conto uma fraqueza ou uma fragilidade minha para alguém, eu tenho que ser muito cuidadoso, porque senão esse alguém pode usar aquilo contra mim. Então, eu só falo se a outra pessoa fala. Então, nós ficamos os dois no mesmo nível, e assim um, entre aspas, não poderia falar porque sabe do outro, um sabe das histórias do outro. Então, isso aí é muito forte, muito intenso, e historicamente, assim, esse médico, com essa mobilização, com essa percepção, ele fez alguns cursos até da Unipaz, ele até fez em Brasília, na época não existia aqui para o Sul os campi, né? Então, ele tomou contato com várias coisas da humanidade que, sob certo aspecto, o Ocidente não conhecia. Várias outras culturas, tradições sapienciais, porque a gente só conhece filosoficamente muita filosofia do ramo grego. Então, parece assim que a filosofia só existiu na Grécia e parece que as outras culturas, as outras etnias, a sua filosofia não é uma filosofia, entre aspas, respeitável ou assim, tratável no sentido de estudar. Porque normalmente as culturas tradicionais não têm o hábito de escrever, né? E a cultura romana, a cultura que gerou o Ocidente, ela foi sempre uma cultura que colocou tudo no papel, né? Então, esse aspecto de ser impresso, de ser colocado no papel,
parecia que aquelas culturas que só usavam a oralidade não tinham a mesma densidade que as culturas que colocavam no papel. Só que muitas vezes a gente não se dá conta, que eu até posso fazer aqui uma percepção, que quando a gente bota no papel, a gente petrifica, aquilo fica cristalizado. E quando eu expresso uma palavra, claro que não é uma palavra do dito ocidental, que quem conta aumenta um ponto, já mostra assim que não existe confiança de que a palavra seja, como é dito pelos, por exemplo, pelos tupi-guaranis, Inhemporã, quer dizer, a palavra sagrada, a palavra então que representa um respeito, que eu conto foi aquilo que eu realmente recebi da cultura, da minha ancestralidade, né? Eu não vou agregar coisas daquilo que eu recebi dos meus ancestrais. Então, isso não existe muito no Ocidente, talvez por isso essa coisa de escrever, porque assim, até existe um dito latino que diz verba volet scripta manet. A palavra voa e o que está escrito fica. Então, isso é muito da tradição ocidental. Então, nós todos estamos imersos nisso e nós somos muito ignorantes do resto da humanidade, infelizmente. Só agora que a gente está tomando contato com os povos originários, aqui através do Krenak, através do Cacaverá e tantas outras pessoas, mesmo o próprio Raoni, que, aliás, foi apresentado para nós, não por nós, mas pelo Sting, né? Porque todos nós desconhecíamos, né? Então, é muito forte essa nossa ignorância e essa forma, assim, muito distante entre os homens, né? Os homens não podem se tocar, porque se os homens se tocam, pode isso virar uma questão da sexualidade, né? Que eu estou sendo assediado. Então, esse médico, tomando contato com todas essas informações, eu estou falando de uma maneira assim muito simplista, né? Muito assim objetiva e muito simplificada, ele sentiu assim que realmente, até pela história pessoal dele, que não era possível continuar essa coisa de os homens, sabe, não terem condições de poder estar juntos, né? De uma outra forma que não seja no futebol, onde a gente não está junto, olho no olho no futebol. Todos nós estamos lateralmente um do lado do outro. Então, sim, existe uma massa, mas não é uma massa que se encontra. É uma massa que está junto e existe uma coisa externa a nós que é o que nos chama a atenção. E não nos chama a atenção as nossas coisas internas que nós trocamos e compartilhamos como as mulheres fazem. Então, houve uma coincidência que ele foi a São Paulo fazer um curso de uma metodologia desenvolvida por um médico tcheco chamado Grof, ele chamou de holotrópica, que é uma coisa lindíssima, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é um processo onde existe uma condição pessoal de nós podermos fazer a ampliação da nossa consciência, entrar em outros níveis de consciência, e usando simplesmente o nosso corpo, nossa respiração, né? Existe, claro, é conhecido isso, mas ele fez uma metodologia adaptada assim bem aos conceitos do Ocidente. E ele então fez esse curso, e casualmente existia no final de semana do curso, não ligado ao curso, era outra coisa, a presença de um australiano que mora na Escócia, numa comunidade que se chama Findhorn, que eu acho que já tem uns 60, 70 anos. E esse homem viajou por todo o mundo e acabou, assim, também tendo essa percepção de que os homens precisavam, de alguma forma, passar por um rito de passagem. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, e eu posso falar por mim, eu estou falando agora pessoalmente, às vezes é muito difícil eu saber se a emoção que eu estou tendo é do meu menino mal resolvido, magoado, humilhado, sei lá o quê, abandonado, ou se é uma emoção e um sentimento de adulto, né? Então, isso para os homens é muito complicado, ele inclusive saber se ele está pensando ou se ele está sentindo. É muito comum a gente ver quando as pessoas falam que era uma emoção, e eles falam com essa palavra, eu pensei, quando na verdade ela não diz eu senti. Mas isso também tem a sua história. Nós nunca podemos esquecer o cogito ergo sum de Descartes, né? Descartes não disse amo, logo existo. Ele não disse sinto, logo existo. Ele disse penso, logo existo. Então, o pensamento dominou o Ocidente de tal forma que hoje nós temos dificuldade de saber o que é sentir e o que é pensar. Então, tudo isso aí eu estou trazendo como uma bagagem assim muito ampla, de que esse médico, então, fez esse rito de passagem, que
esse australiano trouxe, uma outra percepção sobre a questão da masculinidade, sobre a relação com o pai, e ele ficou fascinado. Meu Deus do céu, isso aí é o ideal que todos os homens possam fazer. Claro que ele, quando voltou, alguns companheiros dele tinham ido junto, mas ninguém se interessou como ele de transformar isso num processo de união dos homens. Mas ele levou isso à frente e acabou construindo, até talvez por ser professor, tanto que ele chamava na época de curso, né? Pelo cacuete universitário. Ele então fez um processo, uma metodologia, aonde ele propôs 8 encontros. 8 encontros onde então esses homens são encontros temáticos, onde ele construiu uma metodologia onde os homens podem se aproximar. Esses homens, então, podem se aproximar, podem, então, de alguma forma, isso reconhecendo através da história de vida do outro. Então, esse aspecto da cumplicidade não é dito, mas vai surgindo lentamente, para que, então, no nono encontro, não é por acaso que é o nono, ou seja, 9 meses, né? Ele, então, tem a possibilidade de fazer um rito de passagem. E é um rito realmente transformador. Eu estou há 28 anos nesse processo, eu fiz em 97, eu entrei nesse trabalho, e transformei em facilitador, não me lembro se 99 ou 2000, e, e realmente, assim, todos os homens que passam por esse processo, eles se transformam, sem dúvida. Só que, muitas vezes, essa transformação, se ela não é cuidada, se ela não é, assim, protegida, ela acaba se transformando no decorrer do tempo numa experiência, num sonho, numa vivência, e aquilo então vai lentamente ficando assim como se fosse uma paisagem linda que foi vista, mas que não foi internalizada. Então, isso tudo, quando eu fiz em 97, só existia esse processo que a gente chamava de trabalho de homens, onde então a gente fazia os 8 encontros temáticos, o rito, e depois terminava. E hoje a gente tem 5 ciclos, porque esse trabalho de homens, que eram só isso aí, hoje se transformou em 5 ciclos. Esse primeiro ano, que a gente chama de primeiro ciclo, que tem esse aspecto que hoje nós estamos chamando de solar, e tem o segundo ano que nós estamos chamando de lunar, onde então a gente é apresentado para a energia feminina no homem. Como é que ela se manifesta? Como é que a gente pode trabalhar o reconhecimento da alteridade? Porque os homens têm muita dificuldade de reconhecer a alteridade. Normalmente ele só conhece o ego, só conhece a sua própria pessoa, e todos que chegam, chegam para competir com ele. Chegam ou para tirar o que é dele, ou para roubar o que é dele, ou para conquistar o que é dele. Então é muito difícil a gente reconhecer a alteridade no mesmo plano. Apesar de existir palavras que trazem essa imagem do cooperação, colaborar, todas as palavras que têm sempre representa que é junto com alguém. Então, o lunar tem muito esse aspecto, já que o primeiro, o solar, ele é muito ligado à energia masculina, o segundo é ligado, então, à apresentação da energia feminina no homem. Depois, então, entra o segundo ciclo, que a gente chama, que já é um outro processo. Depois tem o terceiro ciclo, que é mais expansivo. Então, hoje, o nosso trabalho, por isso que a gente chama de movimento, porque é o movimento que a gente diz. O movimento só se movimenta se quem estiver no movimento movimentar o movimento, senão o movimento não se movimenta. Então, isso a gente mostra que todos os homens são iguais. Todos nós estamos no mesmo plano, todos estamos equidistantes do centro. Não existe ninguém que é mais nem menos. Então, são homens que não sabem e sabem, compartilhando com homens que sabem e não sabem. Então, todos nós temos alguma coisa que a gente sabe e algumas coisas ou muitas coisas que não sabe. Então, essa cumplicidade, ela já não é mais no nível, bom, eu vou contar isso se tu me contar aquilo. Hoje, a nossa cumplicidade é uma cumplicidade justamente de uma agregação da nossa qualidade de ser humano, de estarmos na modalidade homem.
de reconhecer, então, que os homens também podem se tocar, os homens podem se amar entre si, os homens podem se acarinhar, e isso, se tiver sexualidade, é uma coisa dos dois, ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso não quer dizer que se eu me aproximo de um homem, eu beijo ele, eu tenho um carinho com ele, que isso seja um assédio. Mas para isso a gente tem que aprender. Diferente de muitos aspectos que a mulher vive, os homens têm que ter um aprendizado muito mais intenso de muitas coisas da vida. Porque nós nascemos praticamente analfabetos, os homens. Até fisiologicamente, porque a nossa fisiologia não nos ajuda que a gente reconheça os momentos de transição e de passagem que a gente vive, né? Então, sob certo aspecto, os homens têm que, de alguma forma, aprender as suas passagens e reconhecer os seus momentos de transição, seus momentos, então, que reconecta com o adulto, que consegue, então, reconhecer que alguns aspectos que a gente muda nas nossas jornadas, que aquela mudança foi uma mudança do menino, que vinha até ali com aquela percepção, e agora houve uma situação em que eu mudei aquela percepção. Quem mudou, sim, fui eu, mas foi o meu adulto dentro de mim que mudou, e com isso eu apaziguo a criança, porque a nossa criança nunca foi contra nós. Tudo que a nossa criança fez foi aquilo que ela achou que ela estava defendendo a nossa vida. Mas só que eu, passando a viver, e cronologicamente, se eu mantenho aquela percepção daquela criança, eu fico totalmente inadequado. E os homens normalmente se sentem inadequados, só que eles não sabem que essa inadequação está ligado a essa quase que escravidão, a esse quase que desespero do menino de proteger a nossa vida. Porque não existe um adulto ao qual esse menino pode confiar e entregar a nossa vida para esse adulto. Então, o nosso processo é um processo onde a gente vai reconhecendo o adulto que existe em mim através do espelhamento com os aspectos adultos que pode estar existindo no outro. Então, nós chamamos nosso trabalho uma jornada iniciática, onde nós procuramos justamente ir em busca da nossa inteireza, do nosso ser, que é essa harmonia entre a energia masculina e a energia feminina, e esse reconhecimento de que a nossa criança viveu até um momento daquela forma, mas que agora existe um adulto que pode cuidar dela, cuidar de si e seguir a vida de uma maneira mais plena. Eu acho que assim, com isso, eu fiz uma certa síntese, assim, de uma maneira muito rápida. Não sei se foi suficiente, mas eu agradeço e coloco, assim, a palavra à disposição de todos vocês. Obrigado. Nossa, Jacques, muito obrigada mesmo. Foi assim, toca, sabe? Porque conforme você vai falando, a gente vai lembrando de situações, né? É claro, eu sou uma mulher, não sou um homem, mas eu posso imaginar é, essa dificuldade em não ter um ritual de passagem, né? E de toda a cobrança social, dessa postura engessada de que o Hum. homem, né, tem que ser provedor, não pode demonstrar seus sentimentos, sua emoção, sempre desconfiando de tudo, a base é o medo. Então, realmente, poder participar, né, dessa jornada iniciática, eu acho que é algo que muda a vida das pessoas. E eu queria saber mais, assim, como que é isso, assim, como que funciona para quem, a idade, como que entra, quem como que, se você quiser participar do movimento, como que isso acontece? Aonde que tem esses locais de encontro de vocês? Olha, é a partir dos 18 anos, porque para nós é importante assim que a pessoa que vai participar seja uma decisão pessoal dela, né? Então, ou assim, na nossa sociedade se diz que aos 18 anos a pessoa então teria condições de dirigir várias coisas que se estipulou, tudo bem. Então, nós seguimos o que, entre aspas, a lei do Ocidente definiu, tudo bem. Mas foi muito interessante que a gente começou a fazer esse trabalho e depois de alguns anos, muitos dos homens que começaram, eles tinham filhos. E aí então nós começamos a fazer trabalhos com os filhos dos homens. Eram poucos, sempre os homens são em menor número do que as mulheres, sem dúvida, né?
As mulheres têm muito mais essa naturalidade de se aproximar de outras mulheres, e nós temos muita dificuldade de nos aproximar de outros homens. Até porque os homens sempre estariam competindo, né? Sempre estariam nessa postura assim, de competição. Vê aí a palavra competitividade, essa palavra que eu tenho um verdadeiro horror, porque eu acho que inclusive, ela tem a origem de com, no sentido de estar junto, né? Mas não é um junto, é um com no sentido de conflito, né? Então, pode ser a partir então dos 18 anos até a morte. Nós temos homens que já fizeram. Eu tenho 80 anos, estou nesse movimento há 27 anos, né, 28 anos, e tem homens que chegam com 78, 79, 80, 80 e poucos anos. Não tem importância, todo o tempo é o tempo, né? Todo o tempo é o tempo. E nós temos trabalhos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Alguns lugares ainda são muito incipientes, são muito assim, pioneiros, vamos dizer, né? E outros lugares já têm tradição, como lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz lá em 97, né? E, e quando eu fiz, eram muito poucos homens. Quando eu fiz, nós éramos 11 homens, sendo que 8 era com o médico, com o Mauro, e 3 eram com uma pessoa que estava começando nesse ano a facilitar. Então, para nós não tem problema o número, sabe? Para nós não estamos vendendo um processo e nós não estamos buscando pessoas. Por isso que a gente agradece essa tua abertura aqui, porque para nós é muito mais importante que as pessoas saibam que existe um lugar, que as mulheres saibam que tem lugar onde os homens estão buscando isso, e que os homens que quiserem podem buscar esse processo. Então, a gente tem um site, né, que chama-se Guerreiros do Coração. Pode buscar na internet ali inclusive tem toda a programação de todas as palestras que a gente tem dado, que a gente até não quer chamar mais de palestra, porque palestra parece que é alguém que sabe falando para quem não sabe. A gente quer mudar um pouco essa palavra, roda de conversa ou apresentação, para tirar o caráter como se fosse alguém assim que tivesse um conteúdo e que fosse dar uma receita, uma coisa para quem é ainda um neófito, né? Então, a nossa ideia é, assim, a gente tem encontros em todos os lugares, tem aí em Campinas, tem em São Paulo, tem ali, ó, o Natal botou ali o link, ó. Obrigado, Natal. Então, a pessoa pode ir ali e ali ela pode ver os facilitadores, tem um brevíssimo currículo de cada um, onde é que ele atua, quais são os lugares que tem os encontros. Esse ano já tem as agendas de todos os lugares, as datas. Então, os homens que quiserem ou que ficarem interessados, eles podem procurar ir nesses lugares, nesses encontros, e ali ele pode dar uma olhada, ele pode ir lá olhar e ver se interessa. Se ele realmente se sentir tocado, fica. Se ele não sentir, quiser ir embora, assim como ele entrou, ele sai, não tem problema nenhum. A pessoa pode, inclusive, até durante todos os encontros, a pessoa pode chegar calada e sair muda dos 8 encontros. A decisão é dela, né? Ninguém constrange ninguém, né? O importante é que ele saiba que ele está chegando num mundo de homens, aonde então a gente vai, onde nós aprendemos a ser homens conjuntamente. Porque a maioria de nós, infelizmente, aprendeu a ser homem não com homens, mas com as mulheres, né? Com as mães. E isso não é um problema, mas as mães não sabem o que é ser um menino. E muitas vezes ela tem dificuldade de entender o menino. Quando ela vê a filha, de alguma forma ela se vê na idade daquela menina. Mas quando ela vê um menino, ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe que aqueles comportamentos, aliás, são totalmente naturais e muitas vezes ela acha até que ele é mal educado, que ela não está educando bem, porque normalmente até os pais, os homens, delegam para as mães a educação dos filhos, né? Então, parece que aquela mãe não está educando direito aquele filho. E muitas vezes isso representa uma castração profunda no menino. Então, é por isso que para nós é muito importante que as mulheres ouçam tudo isso, não como uma crítica às mães, porque todos nós, homens e mulheres, somos, sob certo aspecto, vítimas dessa ignorância civilizatória, né? Então, todos nós aqui, eu acho que é importante a gente estar aberto para reconhecer como é o mundo das mulheres e como é que é o mundo dos homens.
São diferentes? Sim, são diferentes. Mas eu sempre trago a imagem do embrião. Tem um momento que embrião, os dois são idênticos, né? A gente tem a gônada que a gente chama bipotencial. Naquele momento, o XX e o XY são idênticos. Se houve uma diferenciação do Y, na minha visão, a vida e a natureza não criou essa diferenciação para o confronto, para, assim, a competição. Criou essa diferença para a maravilha da diversidade, senão seria uma monotonia se tudo fosse XX. Então, eu sempre procuro recuperar esse momento de que a gente é idêntico, porque se houver alguma divergência, nós sabemos que num determinado momento nós somos absolutamente iguais, que tínhamos os dois a possibilidade idêntica, e que o X apareceu não como para confrontar o Y apareceu não para confrontar o X, mas para enriquecer essa conjunção entre o XX e o XY. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, essa harmonia. Não só a harmonia da minha inteireza, minha como minha energia masculina e feminina, mas também a minha energia como homem com a energia da mulher. Não sei, os outros homens que estão aí participando, se eles quiserem acrescentar alguma coisa que eu não disse ou agregar, obrigado. Nossa, nós agradecemos, Jacques. Muito obrigada, né, pela sua apresentação desse movimento. Já deu para sentir a força disso, a força curativa, né, e de apropriação mesmo da coragem, do potencial das pessoas. E fora que você vai fazer amigos de verdade, né? Que eu acho que a gente está nesse mundo tecnológico, está fazendo muita falta, né? Tem- Fausto queria colocar algo. Aproveitar aqui, como o Jacques falou, esse movimento, hoje ele se compõe de 5 ciclos, né? Tem um sexto já em estudo para se iniciar, e não tem previsão de fim, né? Em todos eles, como o Jacques falou, repetindo, tem 8 encontros durante o ano, e no final tem um rito de passagem, um rito de renascimento, o que seja. E, além disso, atualmente, para os meninos, existe um encontro anual, em geral acontece mais para o final do ano, onde os pais levam seus filhos e participam de um rito, de um encontro ao longo de um dia todo numa área, de uma chácara, de um sítio. E eles são apresentados, então, à energia masculina, né, o mundo dos homens. E como eu falei no início, eu conheci esse movimento através da indicação da minha filha, que em 2016 pediu que eu então levasse meus 2 netos mais velhos, de 9 e 11 anos, nesse rito de menino. E lá eu entrei em contato com tudo isso que o Jacques falou, sem saber o que eu procurava. Entrei em contato com homens que eram muito diferentes, porque nesse rito, além dos pais dos meninos, que não são guerreiros, existem vários outros homens que estão lá, como alguns homens estão aqui, que são do Guerreiros, e vão para apoiar, para participar junto, para ajudar no campo. Então eu tive contato com essa energia, com essa percepção de que eram homens diferentes. Já começava pelo olhar que eu era recebido, a maneira que os homens me olhavam. E ao longo do dia tem várias atividades, inclusive a gente se alimenta, né? Então, enfim, era um grupo completamente diferente daquele que eu estava acostumado há muitos anos
na vida profissional, no mundo corporativo, ou socialmente, num bar, na rua, isso já me atraiu. E quando eu volto com meus... Foi em São Paulo, quando eu volto com os dois netos, que tinham 9 e 11 anos na época, é como se que estivessem voltando ali, diferente daquilo que foi no início. De manhã, quem estava no carro era o vovô com 2 netinhos queridos. E na volta eram 3 homens conversando, descrevendo o que era, o que tinha, contando as aventuras que fizeram, mas de uma forma diferente de como eu me comunicava com eles antes. E aí foi, no ano seguinte eu entrei para o Guerreiros, fiz o meu primeiro ciclo, depois fiz o segundo, hoje eu estou no terceiro ciclo e me tornei facilitador de grupos. Vou facilitar grupos aqui na cidade de Campinas e na cidade de São Paulo. A partir de agora, 7 de março, começa aqui em Campinas. E por conta disso, o meu terceiro neto, o mais novinho na época, tinha 4 anos, o Gustavo, ele passou pelo Rito de Meninos agora em 2023. E essa onda que eu falo, essa questão que tem vários homens que estão sempre apoiando, é porque no fim a gente quer participar, quer vivenciar de novo e quer cada vez mais ajudar a manter esse movimento. E o Gustavo já entrou nessa onda. Em dezembro agora de 2024, ele já foi como guerreiro antigo, menino antigo para apoiar e tal. E o que eu tenho dito ultimamente é isso. Hoje eu tenho os 3 netos de 10, 11, 10, 17 e 19 anos. Quando a gente sai junto, quando a gente vai passear ou jogar algum esporte, são 4 homens juntos, mantidas o respeito por que cada um é, porque um ainda é criança, o outro é um jovem já quase perto de se tornar adulto, e o outro já é adulto jovem, de 19 anos. Os 2 mais velhos já têm namoradas, e a gente conversa os 4 sobre todos os assuntos, sobre o namoro deles, sobre a faculdade, ou sobre a escola do Gustavo, ou sobre, enfim, as minhas vontades, dos meus novos projetos, o que eu quero fazer na vida. E como eu falei, eu aprendi nesse movimento a não querer ensinar nada, e sim a participar junto, a fazer junto, a aprender junto. Então, eu estou aprendendo com meu neto de 10 anos, eu estou revivendo a minha infância com ele de uma forma sadia, estou tendo acesso a coisas da minha vida, e estou tendo a possibilidade de mostrar para ele, através da minha transformação e através dos amigos que me rodeiam agora, e através de mesmo para os outros 2, o Gabriel e o Guilherme, que sim, existem homens que estão tentando se tornar inteiros, tentando se tornar adultos cada vez mais harmônicos, né? E eu sempre, quando eu convido, quando a gente tem palestra e tal, eu noto que tem homens mais velhos, mas também tem jovens, e o meu desejo, a minha intenção é que esses homens jovens se animem aí, mesmo ouvindo outros homens falar de suas dores, de suas experiências e tal, talvez eles não tenham tantas dores assim, talvez eles não tenham tanta dificuldade na vida, mas pode ser um local para que ele possa preservar o que ele tem de bom, que ele possa preservar uma masculinidade saudável e não se contamine tanto com essa que ele está começando a ver, né? A se decepcionar, ou, enfim, ou nem ver e, no fim, ele já está envolvido com aquilo. Para homens que estão participando aqui desse encontro de hoje,
e que ainda não participaram de uma palestra ou ainda não têm muito conhecimento, eu faço um convite. Aqui em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Santa Catarina e cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começam os encontros dos homens agora em março. Aqui em Campinas começa dia 7 de março, São Paulo dia 30 de março. No Rio, o Agenor tem depois a data aí mais próxima, mais fácil. Que esses homens compareçam nesse primeiro encontro. Que é como o Jacques falou, vai lá e sente. Porque por mais que a gente conte aqui todas as atividades que a gente faz, tudo que acontece, não dá para ter uma ideia se não estiver lá presente e perceber como eu percebi quando eu fui levar os netos lá. Então não é especificamente não é um grupo terapêutico de cura ou espiritualista ou não significa que cada um individualmente não possa entrar em contato com a sua cura, com o seu curador interno, não possa entrar em contato com a sua espiritualidade ou a sua crença, e ele vai aprender com as ferramentas que ele vai receber lá, ele vai aprender a cuidar de si individualmente, apoiado pelo coletivo que tem ao redor dele. E então é isso. Eu não sei como é que a gente está com tempo, se tem tempo, mas se a gente tiver tempo e que alguns desses homens pudessem expressar resumidamente o que é para eles tudo isso, e também para os homens novos que estão aqui participando, o que eles pensam disso tudo. Obrigado. Sim, eu acho que agora a gente podia abrir para compartilhar, né? E cada um fica à vontade. Uma pequena partilha que eu tomo para fazer, né? Eu sou Natal, como vocês estão vendo aí, né? E para mim o movimento significou basicamente assim a oportunidade de eu encontrar com uma substância que existe antes de todos os papéis assim que eu fui encontrando na vida, né? E muito antes de eu saber o que é um papel, não que eu saiba hoje, né? Mas assim, para falar especificamente desse encontro que para mim foi divisor de águas assim. Muito antes de eu me dar conta que na vida eu era filho de alguém, né? Eu era aluno em alguma instituição e posteriormente me tornei trabalhador de alguma engrenagem profissional, né? Eu era irmão de alguém, eu era membro de uma comunidade religiosa, né? Então, em cada um desses lugares tinha um código de conduta muito bem definido, mesmo que eu não tivesse escrito, mas sempre esteve muito claro para mim o que era esperado de mim, o que era exigido de mim, né? O que era desejado, etc, etc, né? O que significava cumprir bem esses papéis. Então, de alguma maneira, a minha alma, lógico, queria essa integração, né? Queria ser reconhecida como uma alma que contribuísse e nutrisse de alguma maneira aquela, né? Eu queria ser, digamos, um bom membro, eu queria ser um membro de qualidade de todos esses núcleos aí que eu falei, né? Profissional e tudo mais. E aí, dentro do movimento, já velho, né? O Fausto falou lá no começo, não sei se você estava, eu entrei em 17, né? Então, em 17 eu tinha o quê? 36 anos. 36? 36, perdi a conta já. E assim, aos 36 anos eu me dei conta assim, mas peraí, quando eu não tô sendo nem irmão, nem filho, nem um funcionário, nem um membro de uma comunidade religiosa, então eu sou o quê, né? De alguma maneira, o que existe por trás de todos esses papéis sociais a desempenhar, né? Então, quando o Natal não está desempenhando nenhum papel, quem é o Natal, né? Qual que é a matéria, qual que é a matéria que sobra quando todas essas máscaras são retiradas, né? Assim, eu estou usando máscara aqui não no sentido obrigatoriamente negativo, né? Minha intenção não é essa, mas assim, quando eu não estou funcionando em alguma engrenagem
né? Que precisa estar azeitada, que precisa produzir resultados e tal. Ou seja, quando eu não estou produzindo dentro de algum grupo, cujo objetivo é produzir alguma coisa, tá? Ter algum resultado para mostrar, né? No final de um mês, não sei qualquer. Quem que é a pessoa Natal? O que é que diz a minha alma? O que é que diz o meu coração, né? Então, assim, essa oportunidade de me conectar com a minha alma, com o meu coração, com aquilo que nutre as raízes profundas de quem eu sou, eu vi que, putz, eu nem entrei ainda nesse curso, né? Que já faz tempo que o movimento não usa mais isso, não. Pelo menos conforme eu tenho vivenciado o movimento, né? Então, assim, eu me dei conta de como eu estava deixando de me alimentar de uma coisa, assim, da qual eu sempre tive uma fome muito aguda, assim, uma fome lancinante, né? Que é de me conectar exatamente com essa raiz profunda que nutre todo mundo, né? Afinal de contas, se não existe Natal para valer, quem que vai sustentar? O funcionário, o professor, o aluno, o pai, que eu não sou, né? Mas sou filho, sou tio, né? Então, assim, aquilo que existe antes das máscaras, aquilo que existe antes do crachá, antes do papel, né? Quem é o homem que está ali, que é demandado, faz parte da vida, né? A gente está aqui, está vivendo, a gente faz parte de diversos grupos, então faz parte de uma vida plena, né? Que eu ocupe com qualidade, né, o meu lugar, né, na vida, assim, na vida e na minha própria vida. Então, o que é que nutre isso, né? Para mim, o movimento significou a oportunidade de me conectar com isso aí, né? Então, é nisso que eu tenho trabalhado, né, de 2017 para cá. É assim, é um trabalho que não tem fim, é um trabalho que às vezes é bem pesado, mas é extremamente gratificante, né? E é por isso que eu estou aqui. E é isso. É isso, obrigado. Obrigada, Natal. Se eu puder falar uma coisa também, Opa, claro. eu sou Marcos, agora eu estou em Belo Horizonte aqui, mas eu moro em São Paulo. Eu estou no Grupo dos Guerreiros desde 2023 e se eu puder dar um testemunho do que é o grupo para mim, ele é uma busca da inteireza, uma busca de ser mais eu que eu posso ser. Isso significa enxergar quais são os meus verdadeiros limites, quais são as minhas crenças que me limitam, quais são quem é a minha criança que está lá dentro, que foi ferida em algum momento, que tem medo, mas que não fala da voz do adulto, e o que carinho que essa criança precisa ter para ela se tornar um adulto mais inteiro, mais feliz, mais pleno. E aí, esse exemplo desses homens que vêm há tanto tempo participando do movimento e essa presença deles e a fala deles não vem de um lugar intelectual, ela vem da vivência, da vida deles. E isso me move muito, de ver essas pessoas que passam por tanta coisa e que ensinam tanto nas pequenas coisas. Então, me inspiram a ser uma pessoa melhor, né? Não pela palavra deles, mas sim pelo exemplo, pela vivência. O Jacques, o Fausto, é um privilégio conhecer essas pessoas de mais de perto. Mas também, ao mesmo tempo, não existe uma arrogância, o que o Jacques falou. Não é que eles tragam algo de eu sou um guru e você tem que seguir uma cartilha. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver mais com vivências compartilhadas em conjunto que nos aproximam uns dos outros e também de nós mesmos. É isso. Queria dar uma palavrinha rápida. Primeiro, agradecer por esse espaço muito rico. Eu sou o Antônio Agenor, aqui do Rio de Janeiro. Me escutam bem? Sou o Antônio Agenor, aqui do Rio de Janeiro. E o Fausto me fez o convite e eu tinha achado que ia ter dificuldade de conseguir chegar a tempo, mas com um pouquinho de atraso eu consegui chegar. E muito rico estar aqui nesse espaço, ouvir novamente
a fala do Jacques, porque é uma fala que toca, né, profundamente a gente, não naquilo que a gente acha que sabe, mas naquilo que a gente ainda não sentiu. Cada vez que ele traz essas falas, é como se novas camadas de emoções e de sensações fossem despertando na gente, né? Então, o movimento é esse lugar, esse espaço, eu diria, de espelhamento. Eu tenho muitos amigos, alguns próximos, outros nem tanto, que, lá pelas suas razões, não fazem parte do movimento. E eu tenho percebido, eu já estou há quase 10 anos, né, participando do movimento, e no ano passado, assim como o Fausto, também me tornei facilitador. Então, sou um recém-chegado à condição de facilitador. Esses meus amigos que não participam do movimento, eu vejo que eles estão cada vez mais isolados, cada vez mais solitários, cada vez mais desprovidos de ferramentas onde eles possam lidar com suas dores, com seus traumas, com suas experiências e com seus desafios nesse mundo atual. E muitos deles, assim como eu e como muitos de nós, a maioria dos homens aqui, foram criados, educados nessa cultura do patriarcado, do machismo, né? Onde também tem diversas camadas. E essas diferentes camadas, hoje em dia, são colocadas, às vezes, de uma maneira muito complexa, se voltando contra os homens. O Mauro Posati, o idealizador do movimento, ele já nos contou que em um determinado momento da pesquisa dele, porque o Mauro chegou a fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e agora ele está no pós-doutorado, né? Ele conta que, se eu não me engano, acho que no Uruguai, ele achou um livro de uma pesquisadora, de uma professora, que dizia que o mundo ideal era um mundo sem homens. Então, ela literalmente promovia ou pregava a eliminação dos homens. Então, nesse sentido, eu sinto que esses amigos que eu tenho, que de alguma forma ainda não sentiram um chamado para participar do movimento ou de outros grupos, eles de alguma forma acabam sendo eliminados, né, desse sistema, porque se isolam, muitos no alcoolismo, né, nas drogas, na dificuldade tem do autocuidado, a dificuldade de perceber como se cuidar. Então, se você não se cuida, como você vai cuidar do outro? Tem um facilitador do movimento que ele sempre dá aquele exemplo da máscara do avião, né? Todo mundo que já teve a experiência, a comissária fala assim, olha, em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro a sua máscara. Depois que você estiver com a sua máscara, você estará apto para ajudar alguém, pode ser uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência, com dificuldades. Aí sim, você já está com a sua máscara. Aí você poderá ajudar aquele que não pode colocar a sua máscara por conta própria. Então, a gente está vivendo esses desafios todos. É importante dizer, não vou me alongar, né, já pelo adiantado da hora, que a gente está caminhando. E é muito bonito ver, principalmente os homens com quem a gente já vem caminhando há mais tempo, que alegria ver aqui o Marcelo Quintino. Está no Canadá? Marcelo Quintino, diretamente do Canadá. Meu amigo. Ver o Natal, Wagner, que a gente se conhece há muitos anos e a gente sabe, já fizemos partilhas de alma, né, como o Fausto trouxe, e a gente sabe os desafios e as jornadas tortuosas de cada um, e a gente tem essa ideia do espelhamento, né? E a gente, em muitas falas, a gente olha no olho e diz assim, eu sou seu pai, eu sou seu filho, eu sou seu irmão.
no sentido de promover aquilo que o Jacques trouxe muito bem, né? Ele sempre traz isso de forma muito bonita, muito poética, a ideia da empatia entre os homens, que hoje está uma palavra gasta, né? Ah, você tem que ser empático, se colocar no lugar do outro. Não é só isso. É você também permitir se sentir plenamente quem você é, sem o sentido de inadequação, porque muitos de nós, importante ser dito, fomos criados e crescemos nos sentindo inadequado. Fomos também, e aí eu digo fomos no plural, mas deveria colocar agora no singular, fui também um menino muito reprimido. Toda vez que, de alguma forma, havia uma manifestação de uma emoção mais visceral, essa emoção era reprimida violentamente pelo meu pai ou sutilmente pela minha mãe, importante ser dito. Pelo meu pai, puxava o cinto e dizia: homem não chora. E pela minha mãe, dando um beijinho, dizer: você já é um homenzinho, não precisa ficar chorando por aí. Então, quer dizer, às vezes de forma doce, você também sofre uma repressão. Então, a gente está aqui não para culpar nossos antepassados, muito pelo contrário, porque eles nos deram aquilo que eles tinham de ferramentas nos seus momentos, dos seus desafios, mas à medida em que a gente se trabalha e que a gente conquista novas ferramentas, a gente também recupera a relação com os nossos antepassados. Então, hoje é muito bonito no movimento, e a gente recentemente veio de um rito do lunar, onde a gente pode olhar para nossa mãe, para o nosso pai, esteja ele ainda aqui encarnado ou não, não importa, e agradecer pela vida que nos deram, mas também reconhecendo os limites e os desafios que todos eles tiveram na construção da nossa educação. E com isso a gente tem a capacidade de trilhar o nosso próprio caminho sem ficar culpando também os nossos antepassados. Era isso. Muito obrigado. Rei. Oh. Deixa eu falar um pouco também. Tem alguns ganchos aí. Diretamente do Canadá. Exato. Feliz de te rever, Genor, Natal, Capitão e Wagner. Mestre Jacques. Algumas falas do que é o guerreiro, como funciona. É muito interessante o que o Jacques comentou, que é um espaço onde a gente consegue compartilhar nossas vivências. E a hora que a gente está ouvindo um outro homem compartilhar alguma coisa que para ele é caro, sensível, delicado, a gente se põe num papel de se perguntar também: e eu? Ué, por que que eu não senti isso? Às vezes eu não tive aquela experiência, mas às vezes eu não percebi que eu tive a experiência e que aquilo me afetou. E a hora que eu tô naquele papel ali de observador atento, nas nossas fogueiras, nas nossas conversas, é uma forma de parar e pensar, falar, olha, talvez eu também esteja precisando correr atrás, tem coisa, tem alguma sombrinha, algum esqueleto aqui no meu armário para ser trabalhado. E da mesma forma eu consigo me expor, falar, trazer coisas que às vezes em um outro ambiente eu não teria tanta possibilidade. Isso é uma das coisas muito gratificantes do Guerreiros, das inúmeras atividades que a gente tem. Isso é enriquecedor demais. É um grupo que se ajuda, o Jacques comentou mesmo, e a gente fala o tempo inteiro, fala-se o tempo inteiro. A gente não está lá para ensinar ninguém, a gente está lá para contribuir para o movimento, movimentar e crescer junto, andar juntos. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Dá uma sensação de pertencimento e nos permite abrir muito. Isso é estranho, é, até é difícil até às vezes de comentar e explicar o quanto isso é bom para nós.
Eu estou no Guerreiros, apesar de não estar tão perto mais, desde 2017. A gente começou junto, Natal, Fausto, Wagner, diferentes localidades. Depois encontrei a Janor no meio do caminho. E é uma coisa interessantíssima quando você consegue usar o que o outro compartilhou e é mais forte para sua fraqueza. Em diversas atividades que a gente fez, eu consegui ver a minha fraqueza, mas eu me apoiei nos braços, nos ombros desses irmãos para entender e crescer, equilibrar esse adulto, olhar de novo para essa criança, ver onde estão o desequilíbrio e equilibrar o adulto. E ao mesmo tempo, também tive a oportunidade de sair um pouco do papel do arrogante, e que, pô, mas eu sei fazer isso aí para mim não é problema. O nosso grupo teve uma característica muito interessante que foi em relação à comida. O Jacques até comentou. Eu tive, na minha história, a ideia do cozinheiro sempre foi normal. Então, um homem cozinhar na minha família pequena, né? Pai, mãe, filho, irmã, o homem cozinhar era normal. Sempre ouvi essas histórias. Mas o nosso grupo, eu percebi que não era para todo mundo. E aí eu tive que sair um pouco da arrogância de dizer assim, porra, mas isso aí não é nada. Não, não era nada para mim. Eu não precisava, talvez, trabalhar muito aquilo. Mas aí eu vi que outros precisavam trabalhar aquilo. E isso aí me puxou a orelha para dizer assim, você talvez não esteja tão bem em outros aspectos. Esse é um, mas temos muitos aspectos. Quanto isso é interessante, é você estar num ambiente onde você pode se mostrar o seu desequilíbrio, ver no espelhamento de um outro, não precisa ser mais velho, ou mais viajado, ou com mais experiência, mas assim, na experiência do outro e te enriquecer, te ajudar a curar, te ajudar a reequilibrar. Isso é fantástico. É um, é uma sensação, um sentimento fantástico. Então, para os homens que queiram vir para o movimento, é um lugar, um ambiente de trocas, de partilhas, de engrandecimento. Não importa a religião, não importa o pensamento do que é ou do que não é, da filosofia que acredita ou não acredita. É para homens aprenderem a serem homens com homens. É fantástico. Eu caí sem querer. Um outro amigo nosso, o Max, me fez um convite no final de uma noite para um encontro no dia seguinte. E eu fiquei. Entrei e continuamente me questionando. Assim, ainda preciso estar aqui? Quero ficar aqui? E aquela porta aberta, sempre aberta, significava duas coisas. Pode entrar sim, mas também pode sair a qualquer momento. Isso é uma coisa que para os homens é importante, porque tem-se muito esse medo de estar numa situação que foge ao controle e não ter saída. E a gente sempre está aberto lá, tanto para entrar como para sair. Se você não se sentiu confortável, não tem que ficar. Se não tem vontade de falar, não fale. Só estar ali, estar presente já é mais que suficiente. Tudo aquilo é um campo de cura, é um ambiente de cura para essa masculinidade, para esse nosso adulto ferido, às vezes, para essa nossa criança. Para mim é fantástico. Sinto falta demais de estar presencialmente, fisicamente presente com esses amigos, pais, irmãos, filhos que eu tenho aí no Brasil. Saudade imensa de vocês. Hey, Alguém mais quer compartilhar, perguntar algo? Depois eu vou precisar do contato, né, de vocês ou no site para as pessoas, como eu vou colocar na descrição do vídeo, né, que a gente vai salvar no YouTube, o contato para quem quiser saber, depois que eu ver essa palestra em outro horário, quiser algum contato para datas e localidades, enfim.
Só para esclarecer já a tua palavra, naquela conexão aqui, naquele URL ali que o Natal colocou, ali a gente pode acessar todas essas informações da agenda, inclusive das palestras. Excelente. Jeca quer falar suas últimas palavras para a gente já ir fechando. Fale agora ou cale-se para sempre, né? É, bom, é muito emocionante, né? Importante, assim, eu acho que o trabalho assim, todo o movimento do Guerreiros do Coração, né? Não tem a noção e a dimensão do que significa, né? Esse movimento. A gente nunca sabe onde vai dar, né? A gente propaga um som, e ele vai correr no mundo afora. Então, tudo isso vocês estão abrindo esse caminho, né? Indo para propagar tudo isso. E eu acho que, mesmo que os homens não estejam participando do movimento, muitos homens estão recebendo essa vibração, porque isso é um movimento coletivo dos homens, né? E quando a gente trabalha coletivamente, a gente está atingindo muitas pessoas, mesmo que elas não estejam presentes lá no movimento, né? Então, eu quero deixar essas palavras para vocês, que vocês continuem, né? Que não parem, porque os homens e as mulheres são muito importantes, todos importam, né? Homens e mulheres, e nós estamos juntos, né? E esse espaço para os homens é um espaço novo e profundo, sabe? É novo assim, né? Para quem ainda não conhece. Então, eu tenho só agradecimento, realmente, por saber de vocês, por tomar contato com vocês e com todas essas histórias, esses movimentos, né? Que a gente continue, que vocês continuem, que a gente possa estar junto. Muito obrigada. Bem, Bom, deixa eu falar um pouquinho, vai. Vou tentar ser rápido. Flávia, em primeiro lugar, obrigado, né? O convite veio de você. A Jack também eu conheço. A Adriana, minha companheira, e graças a você a gente está aqui. Eu estou vendo esses depoimentos aí. E eu acho muito bom. Eu precisei muito de um lugar desse, mas a minha criação de macho jamais permitiu pensar que teria um lugar para homens assim. Teria me ajudado muito. Mas isso também é passado e estou naquele momento de ainda aprender. Então, eu achei muito bacana. É muito importante mesmo, faz muita falta isso. Tá? Eu vou deixar para contar a minha história quando eu for nas palestras, que eu me interessei. Eu vou tentar entrar no movimento, sim. Talvez não dia 7 agora. Talvez eu tenha um compromisso, mas vou tentar ir nas próximas. Né? E a gente pode falar, deve ter gente aí que ainda não participa. Eu acho muito bom, porque como o Marcelo falou há pouco, às vezes você nem está numa situação parecida. Mas, de repente, ali vai ter um aprendizado para você, caso a situação apareça. Você, pelo menos, ter uma base para se apoiar. Porque quando a gente é pego sem nenhum preparo e você vê que aquele chão sumiu, e você fala, e agora? Acabou a segurança, acabou a calma, o mental vai embora, a serenidade some, você fala, o que eu faço? Então, agora, quem é você? É complicado aprender isso sozinho. Então, eu quero agradecer vocês por existir o movimento. E se eu puder contribuir em algo, a gente vai se ver lá. Muito obrigado. Edson, fico contente de saber que você se interessa em ir. Como eu falei, dia 7 começa, né? Mas começa em Campinas. Imagino que você esteja aqui na região. Mas no dia 30 também começa em São Paulo, o grupo de lá. E pode ser participar lá e continuar aqui, sem problema nenhum. E até o terceiro encontro é possível entrar, porque a gente faz uma recapitulação depois
e aí continua a partir do quarto inteiro. Então é possível. Ou se não der, entra no segundo encontro, no mês seguinte, e assim vai. Olá, Yolanda. Oi, bom, grata por esses encontros, né, Flávia e Angélica, e grata pela partilha de vocês, porque aqui do Rio eu conheço 2 pessoas que fazem parte do movimento, e é muito bonito ver homens buscando o seu lugar de troca, de partilha, de contato com os afetos, de contato com todo esse universo que foi interditado por homens e mulheres, né? Então, é muito interessante isso, é interessante que vocês também possam viver esse lugar de escuta, de rede, que a gente também vive há muito mais tempo. As mulheres, por uma questão de proteção e de cuidado, a gente aprendeu a se apoiar em rede, né? Isso é uma coisa muito feminina, e os homens poderem dar esse salto, né? De não funcionar em rede para guerra, mas funcionar em rede para autossustentação e o autocuidado. É muito bonito ver isso acontecer, né? E é muito interessante que a gente está vendo, né? Quem é psicoterapeuta vem vendo uma grande mudança, né? Quem é constelador também vê essa mudança. Os homens antes chegavam porque as mulheres falam: vocês têm que ir lá constelar, né? Apareceu lá e vocês precisam olhar para isso, né? E hoje a gente vê homens, né? Hoje eu atendi uma pessoa exatamente para começar o processo de constelação, que ele estava lá vindo de um terapeuta, de um psicoterapeuta, que conversou com ele sobre a possibilidade dele fazer uma constelação para olhar um tema, uma questão de saúde. Ele estava querendo olhar esse tema para proteger os 3 filhos também, para que isso não se perpetue, não vá adiante, já que é uma repetição. E hoje homens chegam para a terapia porque eles querem olhar para as dores deles, não porque essa alma feminina projetada na mulher diz para eles: vai lá, faz, se resolve aí para você virar um companheiro melhor para mim, né? Hoje os homens estão buscando o seu lugar, escutando esse feminino interno também, e também querendo ficar melhores para eles, né? Porque senão a gente repete esse enredo, né? De ficar melhor porque o outro pede, né? E não porque a gente precisa. Então, muito bacana o movimento, parabéns por essa sustentação que não é fácil, né? É preciso realmente ter uma competência, né, para sustentar o afeto, a parceria, a rede, né? É uma grande força, né? Então, fico grata aí pela partilha de vocês, né? E olho com muita alegria esse caminho de transformações que todos nós estamos passando, né? Mulheres também estão aprendendo a construir um outro masculino dentro delas e olhando o masculino de uma forma diferente. Isso facilita a vida para todo mundo. Então, gratidão. Isso que eu queria partilhar com vocês. Bem, então eu gostaria, né, de encerrar esse encontro em que eu senti tanta força, né, de um movimento mesmo que pode trazer esse empoderamento, né, e olhar para a ferida e para os processos de cura. Eu vou ler aqui, dentro desse livro que eu citei no começo, um poema que um jovem escreveu a respeito da sua experiência depois dele participar de um retiro exclusivamente masculino, que me tocou muito o que ele escreveu. Sou vermelho, laranja e amarelo antigo. Sou um homem animal, seu irmão. Através dos pinheiros e das palmeiras, aprendi a ver as dimensões do milagre dos grandes chefes da paz. Há um rufar de tambor na floresta e flautas no vento. Vejo homens de mãos dadas como irmãos e amigos. Toquem no tambor, meus irmãos, qualquer pulsação que possam sentir. Gratidão.
Nós também agradecemos o convite e ficamos muito felizes de poder compartilhar, não só com homens, mas também com as mulheres, dentro daquela visão que essa harmonia ela só acontece, como foi dito agora, não só para fora, mas principalmente para dentro, para que o dentro, estando bem, pode se relacionar melhor com o fora também. Obrigado. Obrigada. Gratidão, gente. Depois eu vou enviar para vocês o link do vídeo para que vocês também possam convidar outras pessoas, tá bom? Gratidão, Muito obrigada, viu? gratidão, Muito obrigada. gratidão a todos que compareceram. Até o mês que vem, gente. Tchau. Até. Ano que Um abração, vem. Estela. Tchau. Boa Saudade. noite. Boa Um grande noite. abraço.